mais importante da Lei Maria da Penha como proteção são as medidas protetivas de urgência. O que significa isso? A vítima está sofrendo alguma agressão. E veja, a Lei Maria da Penha, ela aborda todos os tipos de violência. Não é só a violência física. Psicológica, financeira. Violência psicológica, violência moral, patrimonial, sexual. Então a vítima está sofrendo algum tipo de violência. Ela vai até a delegacia, geralmente a DDM, né, Delegacia de Defesa das Mulheres, registra um boletim de ocorrência e pede essas medidas protetivas. Sim. O juiz de direito vai fixar. Então, a justiça fixa as medidas protetivas. E qual o objetivo dessas medidas protetivas? Parar a agressão. Parar a agressão. Então, o juiz vai fazer o seguinte. O agressor vai ser afastado do lar. Certo. Uma das medidas é afastamento do lar. Tira o cara da casa. Arranca o cara da casa. Vai lá, oficial, ó, pode sair. Pega já é uma suas primeira coisas, medida administrativa. Tal, sai da... Não, é uma medida judicial. Judicial. Porque é ordem judicial. Entendi. Outra medida é a proibição de aproximação. Ó, você vai sair de casa e você não pode mais se aproximar dela, entendeu? Não pode, se ela estiver na rua, tal, vamos fixar aqui uma distância de 200, 300 metros, não pode se aproximar. E não pode ter contato por qualquer meio de comunicação. Inclusive qualquer meio. Digital, que a gente vê muito disso. WhatsApp, redes sociais, qualquer tipo de mensagem, né? Não pode entrar em contato. Você não vai ter mais contato com ela. Né? Então essas medidas protetivas, como o nome diz, né, vem proteger a mulher, fixadas por ordem judicial pelo juiz de direito, e por isso que o descumprimento, aquele que viola as medidas protetivas, ele responde hoje pelo crime, né, do artigo 24A da Lei Maria da Penha, e é bom ressaltar aqui para todos, e fica preso. Porque tem gente que acha assim, se eu descumprir não dá nada, tal. Fica preso. Na cabeça do pessoal, passa na audiência de custódia... Não, fica preso. Olha, estou dizendo isso com 27 anos de carreira, a experiência que eu tenho. Os tribunais superiores, Tribunal de Justiça de São Paulo, STJ, STF, eles entendem o seguinte, que se o agressor descumpriu a medida protetiva, ele tem que ficar preso. Então, eu já vi vários pedidos de liberdade provisória, habeas corpus, o tribunal mantém preso. Né? Porque ele violou uma decisão judicial e colocou em risco novamente a vítima. Né? E a vítima não pode mais ser colocada em risco. A partir do momento que veio a medida protetiva, é proteção integral. Integral, não é uma proteção mais ou menos, é integral. E tem até a participação das GCMs com as viaturas. Cada cidade tem um nome, né? Aqui em Bragança Paulista nós temos o Guardiã Maria da Penha. Que isso é uma coisa, se você pensar no âmbito nacional, é algo que o Brasil vai ter que colocar em todas as cidades. Porque tem cidade que não tem essa fiscalização. Tem a GCM, mas não tem a fiscalização. Não tem a fiscalização do Guardiã Maria da Penha. Aqui a gente tem. Como é que funciona? Toda mulher que recebe a medida protetiva, ela vai ser acompanhada pela Guarda Civil Municipal. Certo. Então a guarda vai fazer uma visita para ela todo mês. Olha, como é que tá? Ele está cumprindo, não aconteceu mais nada, né? Não mandou mensagem e tal. E ela recebe o botão do pânico. É um botão que aciona a guarda imediatamente. É literalmente um aparelhinho? É um aparelhinho é um botão no celular. Entendi. Então, por exemplo, se ele está lá descumprindo, está lá na casa gritando, eu vou te matar, tal. Ela aperta o botão do pânico, a guarda já vai imediatamente e resulta em muitas prisões em flagrante de agressores que estavam descumprindo a medida protetiva. No caso, apertou o botão do pânico, chegou a viatura, é prisão em flagrante. Em flagrante, porque ele está descumprindo a medida protetiva. E que isso é importante, né? Tem gente que fala que tem prisão em flagrante, tem outras formas de prisões, que a prisão em flagrante ela é diferente das outras formas de prisões, né? A prisão em flagrante, para todo mundo entender, é quando o crime está ocorrendo, está sendo praticado, né? Então o crime está ocorrendo, está sendo praticado, a guarda vai lá ou a polícia vai lá, prisão em flagrante. Agora, existem outras prisões. Por exemplo, aquele que está descumprindo a medida protetiva. Mas a hora que a guarda chega lá, ele foge. Nós já pegamos casos assim, ele conseguiu fugir. Mas daí a vítima registrou a ocorrência tal, o promotor pediu a prisão preventiva. Daí é outro nome. Por exemplo, eu falo assim para o juiz, olha, ele está descumprindo a medida protetiva, ele está indo lá, está provocando a vítima,
né? E ele está fugindo. Eu requeiro a prisão preventiva. A justiça dá, sai o mandado de prisão, a polícia vai lá, cumpre e o sujeito é preso. E fica preso até correr o trâmite legal. A Lei Maria da Penha, ao longo do tempo, tiveram várias alterações. E uma alteração foi o aumento da pena desse crime de descumprimento. Que antigamente era 6 meses, hoje a pena mínima, né, era 6 meses. Hoje a pena mínima 2 anos. 2 anos. E os tribunais entendem que aquele que viola as medidas protetivas tem que ficar preso. E na perspectiva? Então é bom alertar todo mundo, porque eu já vi muita gente... isso daí não é nada, medida protetiva não é nada. Não, é sim. Por incrível que pareça, o maior número de agressores é composto de jovens, de 18 a 24 anos. E isso também proporcionalmente o número de vítimas. As vítimas são mais jovens. E o doutor acha que isso é uma coisa que... Aí eu quero saber a mesma opinião. É uma questão de construção familiar, social, de amizade? Porque eu vou dar um exemplo. Na minha casa, minha mãe me educou a não levantar um dedo para uma mulher. Então, assim, eu olho uma mulher, eu tenho receio de encostar nela. Assim, minha namorada, eu tenho receio de encostar em forma agressiva. Não pode, ponto. Isso é uma coisa que a minha mãe sempre me explicou. Não se levanta um dedo para uma mulher. E esses rapazes, qual que será a característica? É uma questão de construção familiar? O que o doutor acha? Eu acho que engloba muita coisa. É muita coisa. Por exemplo, voltando a falar de cultura. Você pega, por exemplo, o Spotify. Das 10 músicas mais tocadas, 7 são funk, e eu não sou contra o funk, Sim, mas entendo. 7 são funk que menosprezam a Com mulher. uma linguagem... Então senta cachorra, vou bater na sua cara, tal. E o jovem que eu digo, adolescente, né? Criança e adolescente absorvendo isso. Aí você pega redes sociais, Red Pill, essas redes sociais que ensinam, mas olha a doideira, Iago, ensinam como bater na mulher, ensinam como estuprar uma mulher. E isso de fácil acesso, sem qualquer tipo de controle. Sim. Né? Você vê a discórdia aí que está acontecendo agora. Que mas é censura contra... Mas espera um pouquinho, a plataforma não pode fazer nada? Quer dizer, precisa ter as ferramentas. Tem que ter ferramentas. A plataforma não pode deixar ficar lá um vídeo que está falando que tem que matar a mulher. O próprio Telegram também não monitora. Então você vê que esse tipo de consumo de redes sociais, de música, que esses jovens estão absorvendo, traz na personalidade de cada um essa coisa da mulher objeto, da mulher que não é um ser que tem direitos, né? Que é subordinada, que não vale nada. E eles intrujam isso na cabeça e é difícil de tirar. Porque em contrapartida você tem que ter o quê? Educação. Sim. Outro tipo de cultura, né? Daí as escolas hoje... existe uma educação sobre gênero dentro das escolas? Não existe. Não existe. Então, não existe. Daí, igual eu falo, você pega, por exemplo, hoje, tem o ProERD, né? Sim. Sobre drogas. Por que não tem sobre violência contra a mulher? Poxa, é uma boa pergunta. Né? Olha que interessante. Por quê? Porque tem que ter. Você pega hoje, por exemplo, dentro da justiça, é algo que eu estou querendo ver com a prefeitura. Você tem que ter grupos reflexivos para homens. Porque senão nós vamos naquela sensação de enxugar gelo, nós vamos prendendo naquela porta giratória da justiça, Sim. prende e solta, e a coisa não melhora. Então o que você tem que fazer dentro dessa pena ou dentro da medida protetiva? Fazer um grupo reflexivo para homens. Sim. Olha, o senhor está aqui com uma medida protetiva, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Onde é que está a sua cabeça que o senhor acha que pode ir lá e bater na mulher? Onde é que está a sua cabeça que o senhor agride a sua esposa na frente dos filhos? Então vai ter que fazer uma reeducação desse homem, uma ressignificação desse homem. Né? E o doutor acha que é muito uma questão de aplicação de programas, e nós podemos superar isso aplicando programas, ou a nossa legislação precisa melhorar em alguns quesitos? Eu acho que tem 3 eixos, né? Se você pensar, 3 eixos. Porque a gente tem que pensar em termos de prevenção e repressão, né? Certo. Então, o primeiro eixo de prevenção é educação e cultura, não tem outro. O segundo eixo é atendimento de vítima. Você tem que ter um bom atendimento. Não adianta nada a vítima procurar uma delegacia e receber um péssimo atendimento do policial que está lá de plantão. Né? Ou ela acionar a polícia militar e o policial militar que vai lá faz um péssimo atendimento. Né? Como o caso que eu já ouvi lá, o policial fala assim, mas você vai mesmo querer ir na delegacia? Vai prender ele? Quer dizer, já
A mulher fica até coada, nem denuncia. Então, esse eixo de atendimento, né? Atendimento do policial, da polícia, acolhimento, escuta. Hoje, o que a gente tem que fazer é ter uma escuta qualificada para essa mulher, sem qualquer tipo de julgamento, né? E o terceiro fator, aí sim, a punição. A punição. Porque também tem que ter penas duras, severas. Eu sou a favor de penas duras, né? Sim. Eu já vi muitos advogados, respeito todos os advogados. Então, esses dias eu vi uma advogada, não adianta penas duras. Tá? Não, mas que pena que nós vamos dar? Então, 10 dias de soltar a bolha de sabão na praça? Se o problema da Maria da Penha foi antes justamente a falta de tem lei... que ter penas duras também. Eu acho que também é um caminho, não dá para, né? Vai fazer o quê? Um agressor, ele dá um soco na mulher, nós vamos falar o quê para ele? Você fica 10 dias na sua casa fazendo crochê, não dá, né? Então também tem que vir a força da lei pro sujeito falar, opa, espera um pouquinho. Diminuir, claro, fui punido aqui, e os outros servirem de exemplo. Sim. Porque a pena tem essa função, que a gente chama de função de prevenção, né? Sim. A prevenção especial e a prevenção geral. A prevenção geral é isso, para que todos vejam, olha, ele fez aquele crime, ficou preso, foi punido, sirva como exemplo, né? E a prevenção especial? A prevenção especial é para ele mesmo. Então, na função da pena, né? A primeira função da pena é punição. Certo. Punição. Certo. A segunda função é prevenção. Prevenção geral, para que todos vejam. Sim. E prevenção especial, para que ele fale, nunca mais eu faço isso. Para ele ter a sensação... não quero mais. Inclusive, falando... Daí só complementar, porque senão os advogados vão falar, mas e a ressocialização? A principal função é ressocialização. O Estado não é progressivo. Não é. A principal função não é a ressocialização. Na história da pena, a principal função era punição, daí vem prevenção, a ressocialização é o que a gente chama de um fim imediato, né? O fim imediato é punição, prevenção. Daí um fim imediato. Ou seja, se for possível, ressocializar, né? Porque também não dá para a ressocialização ser essa mágica que aquele indivíduo que com 40 anos nas costas, que não aprendeu nada na sociedade, daí vai ficar preso e vai sair lá um sujeito, nossa, ótimo, educado. Tem gente que é incorrigível. E isso eu estou dizendo é estudo de neurociência. Então você pega, por exemplo, o psicopata, é incorrigível. Tanto que ele vai lá e é internado. Claro, achar que o psicopata vai ressocializar, imagine, não existe, isso não existe. É que confunde, é neurociência. É que se confunde porque o Brasil é um país progressivo, né? Então nós temos a progressão, não temos a condenação perpétua, então não tem pena perpétua. Então mistura esses conceitos, né? Porque o Brasil é um país progressivo. De progressão de pena. Se você pensar, é assim, né? Você pega as civilizações mais avançadas, né? Que o Brasil, evidentemente, não é uma delas, né? Corrupção aí, educação e cultura lá embaixo. Mas assim, se você pegar as civilizações mais avançadas, então, o quê? Alemanha. De primeiro mundo. Primeiro mundo. Alemanha. Até a China. Japão. Estados Unidos. Todos esses países, como civilização avançada, entendem que a punição tem que ser dura e severa. Por quê? Porque a punição é avanço civilizatório. A punição é avanço civilizatório. Então você pega as grandes democracias, tá? As grandes democracias, que são os 10 países mais ricos do mundo. Os 10 países mais ricos do mundo. O Brasil é o 10º, está entre os 10. Dos 10, 9 têm prisão perpétua. Só o Brasil? O Brasil não. Só o Brasil que não. Aí você pega a ONU, são cadastradas na ONU 193 países, 193 nações. Organização das Nações Unidas. 193 países. Desses 193, 183 têm prisão perpétua. Tem prisão perpétua. E 10 não tem. O Brasil está entre as 10. Então, às vezes, eu penso assim, será que o Brasil está certo e o mundo está errado? Ou será que o mundo está certo e nós estamos errados? E a nossa lei é engraçada. Porque é isso, às vezes a nossa lei ela é fraca. E eu não digo só a lei, viu? Porque senão a gente joga sempre a culpa na lei. As interpretações judiciais também são muito lenientes. Você pega juízes, tribunais, até promotores, hein? Até promotores.
Aqui a interpretação é muito leniente. É a famosa interpretação extensiva, né? Então ele pode faz uma tudo, leitura pode ficar solto, pode não sei o quê, nada é crime, né? Tudo é culpa da polícia. E vai recursando, né? Até chegar no STF. Nós temos 4 instâncias, é o único país do mundo que tem 4 instâncias. Hoje aqui pode recorrer para o Tribunal de Justiça, para o STJ, para o STF, né? Vai subindo. Outro dia eu falei isso numa faculdade. Eu falei assim, vocês sabem, vocês estudantes, vocês sabem quantos recursos existem no processo penal brasileiro? Quantos recursos? Aí ninguém sabia. Eu falei, eu também não, porque outro dia eu escutei lá um desembargador lendo assim, agora nós vamos julgar os embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos infringentes, do agravo regimental. Quer dizer, é um absurdo, isso é um absurdo, né? E o Brasil, Iago, se você pensar, voltando a falar em civilização, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos 20 e poucas condenações. Sim. Todas essas condenações é por ineficiência do Estado na proteção de vítimas. Na proteção de vítimas. Processo lento. Sim. Né? Que foi o caso da Maria da Penha, por exemplo. Processo lento. O criminoso solto. Né? É isso, impunidade. Nossas condenações estão voltadas à impunidade. Esse é se a gente estava falando sobre isso, né? Eu ia fazer essa pergunta no início. O problema do caso da Maria da Penha foi justamente sobre a demora do processo para condenar o criminoso. Hoje, nós temos o resultado de 20 anos depois. Nós vemos resultados práticos disso. A Lei Maria da Penha, assim como, digamos, o crime de racismo, ele tá numa prateleira ali no topo das leis que eles são eficientes. A Lei Maria da Penha é considerada a terceira lei de proteção da mulher melhor do mundo. Sabe isso? Caramba, como assim? É considerada uma das leis mais eficazes. Mas aí que tá, na teoria, né? Você lê a lei, é uma das melhores leis do mundo. Sim. A lei mais eficaz que tem de proteção. Sim. Agora, na prática, é óbvio que ela desliza. É óbvio, porque você vê, por exemplo, a quantidade de processos, de inquéritos de violência contra a mulher. Sim. Aqui em Bragança ainda é rápido, mas a gente vê em outras cidades, outros estados, casos prescrevendo. Ficam lá demorando, prescreve. O que é a prescrição? O Estado não pode fazer mais nada. Demorou tanto que não pode fazer mais nada. E aí que tem que melhorar. Aí que tem que melhorar, porque o que a gente precisa de celeridade, processo célere e eficaz, né? Porque o que eu sempre falo é o seguinte, né? Eu comparo assim, por exemplo, os advogados que sempre falam assim, é preferível, né, absolver 10 culpados que condenaram um inocente. Não, tudo bem, é a máxima que existe e tal. Mas eu sempre falo o seguinte, é preferível absolver o inocente e condenar o culpado, porque o que nós temos que analisar é o duplo erro judiciário. Como assim o duplo erro? Duplo erro judiciário. O judiciário não pode condenar o inocente. Certo. Não pode condenar o inocente. Né? A gente tem que ter todo o mecanismo para que o inocente não seja preso e não seja condenado. Sim. Então, não pode condenar o inocente. Mas também o judiciário não pode absolver o culpado. Não pode transformar o culpado no inocente, inclusive. Não pode absolver o culpado. Né? O que a gente vê é isso. Mas é frágil a prova. Mas qual é a prova? Por exemplo, voltando a falar da violência contra a mulher. Sim. Num crime que é cometido dentro da casa, dentro do ambiente doméstico, sem testemunhas, a palavra da mulher não é suficiente para condenar o agressor? E o que os tribunais... É a palavra de um contra o outro, é famoso. Mas o que os tribunais estão dizendo? Que a palavra da vítima mulher, nos casos de violência doméstica e familiar, ela tem preponderância, porque ela tem especial valor. Nossa. Ela tem especial valor. Porque senão a balança nunca vai equilibrar. Porque, igual você falou, mas pode ser palavra de um contra o outro. Mas espera um pouquinho. Que tipo de crime que a gente está falando? O crime foi praticado dentro da casa. Então, dentro da casa, a palavra dela tem que valer. Sim. Ainda mais, por exemplo, quando ela é agredida fisicamente. Ela vai na delegacia, está falando que foi agredida. E daí vem o médico perito e fala, realmente, ela foi, está aqui, lesão no olho. Não foi nada disso. Meu amigo, olha só, o senhor... Estou dizendo assim, como se fosse eu, promotor, falando pro réu. O senhor agrediu sua esposa. Tem o laudo pericial médico falando que o senhor agrediu e ela falando. Né? Então, volto a dizer, nesse caso, a palavra da vítima é de suma importância para a condenação.
E isso os tribunais, a própria lei já vem dizendo já há um tempo, hein? Já há um tempo nesse sentido, vai nesse sentido. Sim. Antes da gente continuar, só lembrando que estamos ao vivo. Não se esquece de deixar as suas perguntas aqui. A gente está com o Dr. Rogério Filócomo. É filócomo, mas segundo meus parentes, né, na Itália eles falam que é filocomo. Filocomo, Dr. Rogério Filocomo, vamos deixar desse jeito. Mande suas perguntas aí sobre esse tema, extremamente importante, a gente está debatendo sobre isso aqui no Agosto Lilás, inclusive, né? Então não se esqueça também de deixar o like e se inscrever. Enquanto isso também, Diego, pedi um favor para você. Não quer gravar um story para publicar também o link no meu Instagram? Mas publica nesse aqui no meu story. E o link tá no meu WhatsApp. Pode dar tchau pro pessoal também. O link tá no meu WhatsApp, tudo bem? Obrigadão, viu? Só pra a gente continuar aqui também. Em Bragança... O Nico tá aqui como PESE. O que é o NAVE? Ah, verdade. Acho que é até bom. Vamos... Não sei se a gente vai encerrar, mas... Não. Não, mas aproveitar. que falamos bastante, mas é bom eu falar isso para todos aqui. O NAVE é o Núcleo de Atendimento de Vítimas de Violência. Uma parceria do Ministério Público, né, da Promotoria de Bragança Paulista, com a Prefeitura Municipal e com a Universidade de São Francisco. A Prefeitura Municipal nos cedeu um prédio próprio, ali na rua Doutor Tosta, 224. A Doutor Tosta é aquela descidona do Jorge Tibiriçá, sabe? Ali no centro, aquela descidona, está ali o NAVE. A Universidade de São Francisco entrou com atendimento psicológico. Nós temos lá uma professora psicóloga que coordena a equipe de psicólogos. 4 alunos da graduação, 2 alunos da pós-graduação, que vão lá fazer o atendimento. E o atendimento jurídico é meu, do Ministério Público. O que visa esse núcleo de atendimento? Como o próprio nome diz, qualquer vítima de violência, pode ser homem, pode ser mulher, que se sinta traumatizada em razão do crime. Eu não sei se você já sofreu um crime, eu já sofri. Eu já fui assaltado com arma de fogo. Nossa. E aquilo te deixa um trauma. Eu lembro que eu não conseguia dormir, né? Sabe? Você ficava assim, não é possível, né? E se o cara me dá um uma sensação muito ruim. Então imagine, né? Essa pessoa que sofreu esse trauma, ela pode ir lá, ela vai ser acolhida, né? Não precisa ir primeiro na delegacia. Então tem mulher que me pergunta assim, doutor, eu preciso ir primeiro na delegacia, registrar o BO e depois ir no NAVE? Não, pode ir direto no NAVE. Okay, não precisa de BO. Vai lá, vai ser atendida, vai ser acolhida, acolhimento, nós vamos explicar, né? Atendimento multidisciplinar, se for necessário, assistente social, se for necessário advogado. O NAVE fez uma parceria com a AB, cumprimenta aqui o Dr. Gustavo Rizzi, que fez essa parceria. A gente já encaminha direto lá para nomear advogado, porque às vezes precisa da ação de divórcio, da ação de guarda, de alimentos. Então, visa dar todo esse atendimento, essa proteção, fazer a pessoa lidar com esse trauma, melhorar a qualidade de vida dela, né? Porque quando a pessoa entra lá, entra quebrada, né? A qualidade de vida está lá embaixo. Então ela vai receber todo esse atendimento. O NAVE é um projeto do Ministério Público para fazer essa balança. Humanizar, porque, veja, o réu investigado, quando ele pratica um crime, ele já é apresentado para o juiz da custódia, ele já vai ter os direitos dele. Ótimo. Não estou dizendo que não tem que ter mesmo. Está garantido. Está garantido. Mas e a vítima? E a vítima? A vítima não é apresentada para ninguém? Isso é verdade. Né? Porque não tem lá, o juiz não recebe a vítima, vai receber ou investigar. Então a vítima já pode ir para o NAVE, ser atendida, ser acolhida, vou explicar seus direitos. Às vezes a gente pega muito caso, falando aqui de público, que a mãe, por exemplo, a mãe está sendo lá agredida psicologicamente por o filho usuário de droga. E ela não quer processar o filho. Quer processo, ela não quer processo criminal, né? Ela não quer ir na delegacia, fazer BO. Que veja, é uma visão dela como mãe, que a gente tem que respeitar, mas ela pode ser atendida lá. Ela pode ser atendida, sem BO, sem nada. Primeiro, para ela se fortalecer como mulher, como mãe. Segundo, também para ela se entender como vítima. E terceiro, para tentar romper essa violência.